Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Papo no Auge, um programa voltado à troca de ideias, gerando conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Esse é o nosso propósito. Vamos pro auge em 2026. O cinema brasileiro vive um de seus momentos mais simbólicos e visíveis, impulsionado pela volta de políticas públicas, continuidade institucional e reconhecimento especializado. O êxito de filmes como Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, em grandes festivais internacionais, sinalizam a retomada de prestígio, na qual linguagem autoral e impacto cultural caminham juntos. Absolute Cinema Brasileiro. E para falar sobre esse assunto, eu convido a este Papo no Auge a professora doutora Manu Costa, docente da Universidade Federal de Pernambuco, minha antiga casa. A professora Manu é professora no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco e realizadora audiovisual, é sócia da Plano 9, produtora pernambucana, é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais importantes deste país, vale salientar, né? Fazendo aí um breve parênteses para quem detrata a universidade pública, sobretudo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em vídeo recente, né? Mas não vamos falar sobre esse assunto agora. Né? A professora fez estágio na Paris 3, na Sorbonne Nouvelle. A professora Manu desenvolve pesquisas na área de políticas públicas para o cinema e o audiovisual, dinâmicas de mercado e seus agentes. Há quase 20 anos tem atuado nas áreas de produção, direção e roteiro, ministra ainda cursos livres, participa de comissões julgadoras e de curadorias. Atualmente está envolvida na finalização de longas e séries. Professora Manu Costa, que honra tê-la aqui no Papo no Auge. Obrigado pela sua participação, pela sua gentil participação aqui com a gente. Satisfação imensa. Veja, para a gente iniciar, professora, pergunta de praxe. O que é que levou a senhora à docência, à pesquisa, a enveredar pela sétima arte? Além disso, fale também sobre a sua produtora, né, a Plano 9. O que vocês andam produzindo? Seja bem-vinda, professora. Saulo, primeiro, muito obrigada pelo convite. Foi uma saudosa porque você já foi da UFPE e nova, né? Surpresa saber que existe o podcast. Eu não tinha tido contato ainda com o podcast que trata desse assunto. Aproveitar o seu gancho, falar um pouco do ensino público, né? Eu sou fruto do ensino público. Eu estudo na aplicação, né, da UFPE quase toda a minha vida. Acho que eu passei só 6 meses ou 7 meses do segundo grau fora, por causa de uma greve que teve muito extensa, e eu ia fazer vestibular, e eu sou filha de classe pobre e média, então não tinha cursinho, não tinha nada. Eu fui para uma escola que estava, né, no cronograma normal, mas com muito medo, muita pena, porque era quase uma família ali. Dali eu entrei na UFPE, da UFPE eu fiz mestrado, a graduação do mestrado, voltei como professora já, e foi onde eu, enfim, evoluí na carreira também, tendo a oportunidade de fazer doutorado com bolsa, sem bolsa, mas recebendo salário, né, porque é um aperfeiçoamento. E, por fim, né, a bolsa, né, da presidente Dilma, que me fez ir para a Sorbonne, né, assim, ter essa experiência da fora, que foi fundamental e um divisor de águas mesmo para mim, como professora, né, para minha qualidade de ensino, de pesquisa e de vida, porque eu acho que professores e professores no geral, a gente precisa de experiência de vida, ter contato com aquilo que a gente ensina, que é para a gente ter condições de dar aulas cada vez melhores. Então, essa defesa aí do ensino público, do básico à pós-graduação, ela é essencial e ela é a razão pela qual eu estou aqui, inclusive, né, de ser quem eu sou, né, de outra forma eu não estaria aqui conversando com você sobre isso. E aí foi assim, essa coisa da docência é muito uma tradição familiar, assim, porque minha avó professora, ela ensinou inclusive adultos, né, na zona rural a ler,
Minha tia é uma pedagoga, assim, por vocação mesmo, e foi com ela que eu aprendi também a ter método de estudo, inclusive. E aí, assim, foi meu primeiro emprego, foi dar aulas de inglês, então a docência foi naturalmente entrando na minha vida. E depois, assim, estudar na universidade foi uma oportunidade, um amigo, né, me pediu para substituí-lo, e eu peguei gosto por aquilo e comecei a dar aula nas faculdades, assim, tinha muita faculdade particular na época, hoje já diminuiu um pouco, mas foi aquele momento ali, início dos anos 2000, meio dos anos 2000, tinha tido um boom, assim, do ensino privado, né, mas foi por onde eu fui caminhando, mas eu nunca deixei também o que as pessoas, essa divisão, né, que existia entre, eu dou aula ou eu trabalho, entre aspas, né, porque era até piada entre nós, assim, alguns estudantes perguntavam, a senhora trabalha além de dar aula, como se dar aula não fosse trabalho? Então, assim, enfim, né, coisas que você escuta, e aí eu fiquei muito entre, na época eu já trabalhava na TV, né, jornal, na TV, afiliada do SBT aqui, que é uma TV com bastante produção local, e isso foi me dando bastante velocidade, entendimento do que é o audiovisual, né? Eu que vinha da faculdade de publicidade, já tinha passado por agência, por rádio, enfim, eu fui experimentar, porque eu queria experimentar tudo e eu fui me apaixonando pela produção audiovisual. Nesse momento eu comecei a produzir também, né, com os meus contemporâneos, colegas contemporâneos, aí Lordelo, Gabriel Mascaro, Pedroso, Laca, Lívia de Mello, enfim, pessoas, né, Laurinha Proto, que eram produtoras, que eram diretoras, diretores, e foi essa geração que se formou ali, meados dos anos 2000, na transição do analógico para o digital, então a gente pegou essa transição, também foi muito rica para mim nesse sentido. E como eu comecei a dar aula muito cedo, né, em universidades, em faculdades, foi natural entrar no mestrado, porque eu queria continuar estudando, eu gosto muito de estudar, e finalmente veio a oportunidade do concurso na Universidade Federal de Pernambuco, eu já tinha quase 5 anos de docência superior, e aí foi quando eu entrei na UFPE, voltei à minha casa, como ele disse, né, 2/3 da minha vida, eu passei naquele campus, né, o campus Recife, porque entre aplicação, graduação, mestrado, e o tempo que eu já tenho como professora lá, né, são 2/3 da minha vida, então, foi assim que eu fui entrando, né, permanecendo na docência, né, desde meu primeiro emprego como professora de inglês, até hoje na universidade, e como eu nunca deixei de produzir, de realizar audiovisual, né, quando eu terminei o mestrado, eu recebi o convite para ser sócia da Plano 9, que já tinha como sócio o Henrique Spencer, que é um realizador também daqui. Finalmente, eu fui levando as duas coisas, e isso foi muito produtivo, né, assim, para mim, e acho que também para os estudantes, porque eu fui trazendo coisas novas, assim, coisas do mercado, né, como eles chamavam, e, por acaso, é isso que eu estudo, né, ou não, né, é o fato de eu querer entender melhor as coisas que eu estava realizando, como produtora geral, você acaba sendo responsável pelo desenvolvimento do projeto até a sua distribuição, então, entender essa cadeia era natural para mim, eu precisava entender isso, e ao mesmo tempo, eu sou muito adepta de o que eu chamo de prática reflexiva e reflexividade prática, porque você pratica, mas você tem que entender, fazer críticas sobre aquilo que você está fazendo, você não pode, né, simplesmente aceitar certos procedimentos, certos fluxos de trabalho, certos hábitos, né, para usar uma palavra assim, sociológica, certos hábitos do mercado, porque eu falo muito em sala de aula, né, a despeito do que pregou o capitalismo, o neoliberalismo, o tempo todo dizendo que o mercado era neutro e ele tendia ao equilíbrio, isso nunca foi verdade, né, tanto que existem diferenças entre nações, existem exploradores e explorados, então dessa forma já dá para ver que a gente não tem esse equilíbrio, não tem naturalmente a isso. E aí eu fui entendendo o papel do Estado nesse sentido, né, qual era a importância na história do cinema brasileiro, já entrando no nosso assunto, do Estado para esse estabelecimento e também para a regulação desses agentes, ou seja, para que o mercado fosse minimamente equilibrado, que a gente ainda não está nesse lugar, mas pelo menos atuar para que ele se torne no futuro, né, quem sabe próximo,
mais equilibrado. Então, foi assim que eu fui aliando, né, a docência e a prática, e minhas pesquisas acabam dando voltas, né, orbitando ali em torno dos meus projetos, do que eu faço como produtora audiovisual, como diretora também. Porque se você analisa meus trabalhos, meio que intuitivamente, né, desde do mestrado, desde a graduação, na verdade, eu estudo produtos, né, de TV, eu começo a analisar questões de identidade e hegemonia, né, na Globo, através das vinhetas da Globo no mestrado, então eu trabalho com gênero, com identidade, com raça, e aí mais para frente, né, eu vejo estudando muito a economia do audiovisual, porque eu passo também a dar aula sobre isso, eu fui me especializando nas políticas públicas e estou aí até hoje, então, tentando entender esses elos, né, da cadeia. Eu acho que eu te respondi, né? Eu falei muito, mas te respondi. Respondeu super, prof, respondeu super, e assim, como eu disse, eu fico muito envaidecido com a sua presença aqui, porque eu sei que você é uma figura potente no meio do cinema, do audiovisual, não só de Pernambuco, mas Brasil, então eu fico muito lisonjeado com a sua presença aqui, viu, de verdade, e estou muito curioso com o desenrolar do nosso papo aqui, vou perguntar bastante, até porque eu estou também, sou uma pecinha dessa engrenagem aí, que estou tentando entrar de forma modesta nesse meio. Ô, prof, veja só, explica, o Brasil ele é um campo, né, vastíssimo, é um celeiro de boas histórias, nosso país é imenso, a nossa diversidade é gigantesca, é potente, é pulsante, né? Eu queria que você explicasse pra gente o atual momento do cinema brasileiro. Por que o Brasil, não só do Brasil, no caso Pernambuco também, que também é outra grande pujança do audiovisual no Brasil, né? A sua publicidade, o seu fazer cinema, enfim. Por que o Brasil está em evidência quando o assunto é cinema, prof? Por que filmes como Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, né, têm conquistado tanto êxito no mundo afora? Olha, essa é a pergunta do milhão. Tem aquele programa na TV, Quem Quer Ser Milionário, mas isso é a pergunta do milhão. Eu acho que sempre que os estudantes e eu mesmo, assim, analisando os movimentos do mercado, né, do audiovisual, a gente fica se perguntando por que certos filmes, né, caem na graça das pessoas em certos momentos, né? Eu acho que tem uma pesquisa, acho que é antiga, inclusive, feitas por estudantes, não vou lembrar qual é a universidade, mas eles analisam o cinema como um mercado de ações, como um mercado de risco, porque o risco envolvido no negócio do audiovisual é muito alto. Isso porque ele também tem uma resposta contextual. O que acontece? Certos temas, certos filmes, né, que trazem temas, como você disse, né, nossa história, nossa diversidade, nossos mitos fundacionais, nossas questões sociais, a arte, ela se alimenta, as narrativas se alimentam da vida e vice-versa, né? Que a gente consegue, muitas vezes, fazer uma síntese, né, elaborada de coisas que nós vivemos, a gente condensa aquilo em 1h30, 2 horas, com pontos mais que evidenciam, né, essas vivências, mas é assim que as pessoas se engajam, né, se relacionam com as narrativas, porque aquilo corresponde à parte dos anseios delas, elas se projetam, enfim. Então, às vezes, certos assuntos, eles estão numa certa onda de contexto socioeconômico e cultural, que provocam esse engajamento, né? Eu acho que o Brasil está nesse momento, assim, a gente, não por acaso, né, são 2 filmes, né, que estão fazendo uma excelente carreira internacional, em termos de crítica e de público, e também nacionalmente, mas que eles são afins, se você analisa com calma, né, eles tratam de um período histórico brasileiro, né, que não por acaso também tem ocupado os noticiários, né, os textos, nas narrativas das redes sociais, as narrativas nas disputas ideológicas, esses temas eles têm voltado. Então, quando eu falo que às vezes certos filmes eles estão no momento certo, no lugar certo, na hora certa, é porque eles trazem temas que estão no ethos, né, social, naquela debate, naquele momento, e que provocam essa relação de engajamento, de vontade e debate. Obviamente, a gente não deve desconsiderar, que aí não é o caso do cinema brasileiro, que filmes, né, de países que têm grande poder econômico, inclusive de distribuição e promoção dos seus filmes, né, respondem a impulsos, como eu posso explicar, impulsos mesmo de mercado, ou seja, se você lota
80% das salas brasileiras, né, com um filme, ele vai ser visto, porque só há ele a ser visto. Então, a gente vai provocar uma certa audiência, um certo número de espectadores, porque com o poder, né, do mercado do dinheiro, eu consigo provocar uma ocupação de sala de cinema e logo depois na televisão, que eu vou obrigar as pessoas a verem aquilo praticamente. Né? É diferente de filmes independentes que têm que lutar para permanecerem nas salas, nas poucas salas que eles entram. Né? Mais de 70% dos nossos lançamentos são de filmes médios, filmes que ficam ali entre 50 e 100 salas, no máximo, né? Já é considerado grande um lançamento com 100 salas. A maioria dos filmes, inclusive pernambucanos, vai ficar entre 10 e 50 salas, né? Considerando que o Brasil tem mais de 3.500 salas de cinema, isso é uma ocupação muito baixa. Então, quando a gente vê que, sei lá, ficou muito conhecida a coisa dos Vingadores, né, que ocupou 90% das salas brasileiras, o que eu estou comparando aí? Que existem filmes que serão vistos e serão comentados porque eles têm a força do recurso, né, da promoção e da ocupação das salas, da ocupação das telas de uma maneira geral, porque a gente fala mais de tela do que, né, de ambientes. Por outro lado, a gente tem esses dois filmes que são exemplos de uma circulação, de um esforço que já vem acontecendo no Brasil por parte dos realizadores e em parte do governo brasileiro e alguns governos estaduais, de uma promoção e de um investimento na produção e na distribuição e na circulação, na promoção do filme brasileiro. Né? Acho que a gente, depois dali de um período bastante morno, né, para não dizer gelado mesmo, né, entre 2018 e 2022, que a gente teve quase completa paralisação dos investimentos na cultura do país, né, e o cinema não foi diferente, inclusive com perseguição aos produtores, aos realizadores, inclusive com o cancelamento de editais e resultados que já haviam sido publicados em diário oficial. Então, essa questão da institucionalidade, né, é muito frágil no Brasil ainda. Você vê que a gente volta a investir no cinema brasileiro e na sua promoção, porque não é só investir na produção, a gente tem bons realizadores, a gente, inclusive, tem muita gente incrível fazendo filme com celulares, bons filmes que vão conseguir, né, êxito dentro dos seus nichos de mercado. São filmes para a internet, são séries para a internet, e você vê no YouTube, e você vai ver coisas que bombam, sendo feitas por celular, né, acho que até o Kleber comentou isso na fala dele no Globo de Ouro, né, então, assim, a gente tem a possibilidade, a gente tem a narrativa, a gente tem essa diversidade, que é um grande ativo, né, para a economia criativa de maneira geral. A nossa base cultural é a matéria-prima de quem trabalha com narrativa. Então, se a gente tem um país rico, se a gente tem pessoas que aproveitam dessas características, né, e elas sabem emular, transformar isso em discursos, né, estéticos, sejam na música, seja no cinema, seja no teatro, não importa, elas conseguem, essas obras conseguem se conectar às outras pessoas, a gente consegue resultado de público. E aí eu acho que todo filme, toda obra, ela tem seu público. Pode ser um público pequeno, pode ser um público grande, depende muito dos objetivos. Aqui essa obra veio. Então, eu não sei te dizer assim, olha, o que é que o Brasil está tendo agora? Eu acho que é um conjunto de fatores e, sem dúvida, a gente não pode esquecer o histórico, né? Porque desde os anos 2000, os filmes brasileiros voltaram a circular em cinemas internacionais, em festivais internacionais, voltaram a fazer, a gente teve um crescimento também das coproduções internacionais, porque uma coprodução internacional não é só para ter recurso, né, do país, né, estrangeiro, é também para a gente ter parceria, para a gente aumentar a possibilidade de distribuição, os canais de distribuição, os canais de promoção. Então, isso cria esse elan, né, que as pessoas tem em torno de qual é o próximo lançamento, qual é o próximo filme, e eu acho que a gente deveria aproveitar isso muito mais, investir mais ainda em promoção do filme brasileiro, porque muitas vezes os filmes morrem na praia porque eles não têm a adequada promoção, né? As pessoas não sabem nem que o filme existiu. E muitas vezes acontece nos meus filmes, as pessoas assim, menina, eu estava vendo televisão, passou um filme, eu vi o teu nome, que coisa, né? Assim, as pessoas nem sabem que a gente estava fazendo filme, que aquele filme foi lançado e tal, a gente tem um alcance muitas vezes aquém do que a gente poderia, né? Eu faço um comparativo, né? A gente tem, sei lá, 10% da população brasileira de pessoas com deficiência.
e a gente não tem sessões adequadas o suficiente para essa população. Se metade dessas pessoas fossem ao cinema, a gente já teria um público maior do que a maioria dos filmes brasileiros faz. Então, muitas vezes, o desafio está mais na ponta, né, em fazer chegar às pessoas, do que efetivamente na realização. Mas acho que já não era hora, já passou do tempo da gente ter o reconhecimento de um cinema pujante, feito por equipes, né, muito especializadas, tem excelentes profissionais, a gente quase não precisa chamar ninguém de outros estados, inclusive, para produzir nada, né, a gente, de certo sentido, também é um resultado de uma política de descentralização dos recursos, que vem acontecendo desde meados dos anos 2000 também, né, dessa importância, inclusive, do financiamento local, né, municipal e estadual, porque, de outra forma, esses talentos que hoje, né, estão em grandes plataformas, em grandes telas, em grandes festivais, não teriam podido experimentar, não teriam podido começar, né, porque todo mundo precisa começar de algum lugar. E o papel dos estados e municípios nesse sentido, ele é fundamental. Show, muito bom, professora. Não seria leviano da minha parte dizer que cineastas e produtores culturais devem entender de negócios, sobretudo de marketing, né, professora? Sobretudo de marketing, né? Sem dúvida, não é leviano. Eu acho que isso se criou uma falsa dicotomia, assim, de coisas que não existem, como existiu durante o tempo no Brasil, nos anos 70 principalmente, uma certa disputa entre a televisão e o cinema, depois entre o cinema com C maiúsculo e o cinema com C minúsculo, né, e quando surgiu a digitalização, não é cinema, é audiovisual, é vídeo, não é cinema, são disputas quase que do momento e que elas vão se provando inócuas, né, ao passar do tempo. E as pessoas já entenderam que no mercado mundial, né, como é o nosso desde os anos 70, porque a internacionalização do capital aconteceu nos anos 70 já, né, se acirra nos anos 90, especialmente nos países ditos de terceiro mundo, né, com a queda dos grandes estados, das grandes ditaduras, dos estados, né, de grande porte, mais autoritários, digamos assim, nacionalistas, né, que a abertura dos mercados, o Brasil, por exemplo, não estava preparado para essa disputa internacional. Então, hoje as pessoas já entenderam que se elas não disputarem o discurso e a prática econômica, né, o discurso estético, ele vai ficar a reboque disso. Então, eles já entenderam que a gente precisa compreender quais são esses movimentos econômicos, né? A que regulações respondem, qual o papel do Estado, qual é o nosso papel como produtores independentes, né? Como cidadãos, cidadãs, o que a gente precisa cobrar, quais são nossos direitos e deveres, né? Então, acho que as pessoas entenderam, e essa frase de Gil é muito importante, né? Que a cultura, ela é ordinária, ou seja, ela é tão importante quanto comer, tomar banho e ter um lugar para morar, né, porque é a partir das nossas experiências, aí para um aspecto bastante filosófico, desde o momento que a gente, né, sai dos úteros, né, que nos criaram, e a gente começa a ter contato com as matérias, com a natureza, a gente já está fazendo cultura, porque a gente está compreendendo coisas do mundo, a gente está retirando relações lógicas, inferindo coisas, né, a partir da nossa experiência. Depois a gente vai, né, para esse núcleo de família, a gente pensa assim, é na família que a gente entende, né, o que é a hierarquia, o que é mãe, o que é pai, qual a relação de bom dia, boa noite, o que a gente faz quando acorda, o que é que faz para comer, como é que pede, como é que navega socialmente, é na cultura, né, não é de outra forma, né, a gente só entende, né, certas expressões, né, que acontecem, então até viraram meme aí, para falar um pouco do agente secreto, porque a gente tem essa vivência, né? Então, se a gente não vive a cultura, a gente não pode produzir coisas diferentes. A gente, né? Quem não precisa de cultura é autômato. Nós não somos autômatos. Então, essa compreensão, né, da importância e da centralidade da cultura como arte, como entretenimento e como espaço de vivência, de formação das nossas subjetividades, quando a gente entende isso, fica mais fácil entender qual é o papel do Estado em garantir isso como um direito para a gente também. Então, as pessoas perceberam que para estar porque é um trabalho, né? Do contrário, a gente não receberia por isso. Se a gente não tratar isso como um trabalho que tem regras, um trabalho que é regulamentado, um trabalho que pode ser sindicalizado, um trabalho que tem normas de organização e, portanto, as empresas, as agentes que fazem parte desse mercado têm que ser regulados e têm que responder a certas regras,
a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque todos os outros mercados são regulados, né? O agro é regulado, ou amplamente desregulado, né? Ou amplamente desregulado, assim, para dificultar nossas vidas, né? Nossa saúde. Sei lá, a indústria dos bases de petróleo lá, altamente regulada, com grandes regulações internacionais, inclusive, né, movimentos que afetam o nosso dia a dia. Então, as pessoas entendem, né, que a economia ela é central, né, para a nossa vida. Então, tem que entender de marketing, mas, curiosamente e felizmente, nossa cadeia é muito longa, né? Então, existem pessoas que atuam na criação, no desenvolvimento, no financiamento, na produção, e outros que trabalham na distribuição e na promoção, né? E é dessa ponta que há muito tempo a gente vem insistindo como pesquisadores, pedindo maior atenção, pedindo maior cuidado, maior investimento, inclusive, nessa ponta, porque, como eu dizia antes, né? Não é que os filmes não são feitos, os filmes são feitos, a gente nunca produziu tantos filmes, mas a gente, infelizmente, está disputando com outros tantos milhões de filmes que são feitos internacionalmente, são feitos mundialmente, porque hoje, né, todo mundo tem acesso a tudo, ou quase. Muito legal, professora. Veja, eu quero voltar a esse assunto depois, mas por hora eu quero voltar a falar sobre esse reconhecimento internacional do cinema brasileiro, né? Esse reconhecimento todo, professora, ele indica uma transformação estrutural do setor ou é apenas um ciclo de visibilidade que depende do olhar estrangeiro para legitimar a gente, né? Até que ponto o sucesso em festivais internacionais redefine as escolhas estéticas e narrativas dos cineastas brasileiros? O cinema brasileiro que circula e vence fora do país representa, de fato, a diversidade social, regional e racial do Brasil ou consolida uma imagem exportável do país para consumo cultural global, professora? São muitas perguntas, Saulo. Vamos lá. Eu não quero acreditar que é um ciclo, né? Eu quero acreditar que a gente fez mudanças estruturais importantes desde os anos 2010, principalmente, para cá, né? Com a criação do Fundo Setorial, né? Em 2006, ele passa a funcionar em 2007, aliás, 2016, né? Eu acho que a gente compreendeu que o audiovisual, ele é um segmento econômico, né, bastante importante para o país, né, tanto em termos tangíveis quanto intangíveis, tangíveis porque a gente gera, né, muito emprego, muito recurso, a gente adiciona valor à economia, a gente tem essa característica da transversalidade, que é essa capacidade da cultura dialogar com outros segmentos econômicos. Veja o quanto o turismo, né, tem crescido no Brasil a partir desses filmes, né, o interesse no país, o interesse de visitar as cidades que aparecem nos filmes, né, de conhecer nossa cultura, as expressões culturais, né, eu estava vendo hoje, nas portas, né, do Carnaval, e a Pitombeira já nunca vendeu tanta camisa na vida por causa do agente secreto. Então, eu acho que essa percepção, que até dialoga com a pergunta anterior, né, ela existe, e por isso não acho que seja um ciclo, né. Por outro lado, eu acho que a gente é muito frágil ainda institucionalmente, no sentido de que nossas instituições, né, que o aparelho burocrático mesmo, que cuida da cultura brasileira, ainda fica a reboque de outras instituições, assim, de governo, né, por assim dizer, porque acaba que as pastas de saúde, de educação, de segurança pública acabam ocupando muito mais espaço no orçamento anual, né, e nos debates. Então, a cultura vai se tornando esse lugar em que o que sobra se investe lá. Por outro lado, a gente tem também que o dinheiro, o recurso que hoje financia o audiovisual, ele é praticamente gerado pelo próprio audiovisual. Então, é por isso que todas as vezes, gente, que tentam, né, desmantelar a legislação que protege esse recurso, há uma grande grita, porque é uma indústria complexa, né, de cauda longa, como a gente diz. Ela hoje, né, tem relações de empacotadores, programadores, exibidores, TVs, TV Fest, TV IP, sala de cinema, né, VOD gratuito, AVOD, SVOD, tem tantas siglas, né, assim, mesmo do setor assim, de finalização, por exemplo, a gente vai ter montadores, finalizadores de imagem, efeitista, editores de som, mixadores,
é uma indústria complexa nesse sentido, então as pessoas entendem, né, que é uma estrutura que precisa se sustentar, né? Então, eu quero acreditar que não é um ciclo e as pessoas estão lutando para que não seja um ciclo, né, que ele consiga, embora eu não ache que o discurso da autossustentabilidade deva nortear nossas conversas, porque, infelizmente, enquanto a gente não resolver abismos sociais e econômicos que existem no Brasil, a cultura, que é considerada, né, um bem de terceira necessidade, ela não vai se sustentar, né, Tá. como negócio. Então, isto posto, né, eu acho que nenhum realizador faz filme pensando, eu vou passar em tal festival. Eu acho que o nosso trabalho é ter uma ideia, né, sistematizar essa ideia, transformar aquilo numa série, num filme para TV, não importa, né, ou num livro, que seja, e a partir daí que a gente vai analisar os mercados a que ele pode pertencer, com quem ele pode dialogar. Hoje já existe uma consciência maior, inclusive pessoas, né, uma área que é relativamente nova, que é o desenho de audiência, em que as pessoas têm trabalhado para pensar a narrativa, né, dar dicas sobre essa narrativa, pensar como a narrativa responde a certos anseios, certos debates, discursos, né, que circulam, e como é que a gente pode ligar as pessoas que estão falando disso, que se importam com esses assuntos, ou que se conectam com essas ideias, com o meu filme, com a minha obra, enfim. Então, as pessoas têm entendido que é preciso fazer essa ligação, que a gente não pode fazer uma obra que não dialogue, que não tenha nenhuma saída, assim, para o mercado, né, porque, afinal de contas, a gente está falando de um segmento econômico, e a economia Sim. pressupõe uma distribuição e uma troca de Sim. valor. Então, nesse Sim. sentido, eu tenho que ter diálogo com as pessoas, com o meu potencial consumidor. Mas isso também não quer dizer, né, falando daquelas falsas dicotomias, que a gente deva se entender que o mercado é um grilhão, né, assim, eu só vou fazer sucesso se... Mas o que é sucesso, né, para começar, né? Sucesso é fazer X mil espectadores, ou é fazer o meu documentário, ele ser vendido para 3 canais de televisão, e ele alimenta a minha produtora durante aquele ano, ele paga também os autores, né, nessa relação de uma cadeia, né, que é longa, os direitos são divididos, né, a propriedade intelectual, que é o nosso ativo real, né, no audiovisual, o nosso ativo é a propriedade intelectual, não é o filme, né, ainda mais agora, que ele viaja, né, entre cabo e internet, ele não é nem mais tangível, né, porque antes a gente até tinha DVD, CD, isso nem existe mais. Então, é realmente a propriedade, essa capacidade de explorar essa propriedade até o limite dela, e daqui a pouco as pessoas estão revendo os filmes do Kleber, estão revendo os filmes de Manu, porque eu fiz um filme que caiu nas graças das pessoas, eles vão revisitar a minha obra, e essa obra ressurge, a obra lá de trás ressurge como um clássico, como algo nostálgico, porque as pessoas querem conhecer o começo daquela carreira. Então, a gente ter essa possibilidade do bem ele ser reexplorado, encontrar novos públicos sempre. E aí, por fim, a gente depende do olhar de quem domina o discurso. Pode ser internamente no Brasil, você vai ter centro e periferia, né? Você vai ter festivais menor reconhecimento, maior reconhecimento. E internacionalmente não seria diferença, porque essa é a dinâmica do capitalismo, né? É criar diferenças entre os agentes para que alguém tenha poder e alguém não tenha. Aí o poder, como diria Bourdieu, num mercado estruturado como é o mundo da arte, né, eu vou ter a opinião pública, eu vou ter a mídia especializada, a mídia não especializada, eu vou ter os pares, o reconhecimento dos pares ou não, eu vou ter a resposta dos financiadores, todos eles concorrem para criar esse momento, né, para certas obras. Então, assim, não sei se eu respondi para todas as tuas perguntas, mas eu não acho que ninguém faça filme assim eu vou fazer um filme para ir para Cannes. Até porque, olha, é uma disputa, a gente tem dois espaços de 2 filmes latino-americanos nas competições, assim, Cannes tem 3, acho que são 3 competições oficiais, né, Acertar Real, oficial, e mais um que eu esqueci agora, acho que isso é dos críticos. Sei lá, se a gente tiver 2 filmes latino-americanos por cada um desses, vamos fazer uma conta rápida, seriam 6 filmes. 6 filmes em escala mundial corresponde ao quê? Quantos 0,000% dos filmes produzidos? Então, a gente não pode se guiar pelo grande festival, tem que se guiar pelo mercado, aqui aquela obra se destina. Se é Recife, né, ou Pernambuco, meu país, que seja.
Muito legal. Ô, professora, eu gostei muito dessa palavrinha que você falou, desenho de audiência, esse profissional que desenha audiência. Muito interessante isso, tá? Muito interessante. Vou me aprofundar nesse rincão aí, depois vou fuçar isso. É uma área nova, acho que tem 2 ou 3 empresas especializadas no Brasil, mas inclusive ela se baseia na metodologia ágil, né, do design thinking. Então, ela vai pensando a obra a partir do diálogo com o público para que ela seja efetiva e signifique algo para o público, né? Assim, então, é interessante, une conhecimentos do marketing, da publicidade, da sociologia, da antropologia, é bem interessante. Muito bom, gostei. Vou pesquisar depois. Veja, voltando aqui ao nosso roteiro, prof. É possível dizer. Não, essa aí é outra pergunta. Né, mas em que medida o atual prestígio, né? Vamos voltar a falar sobre prestígio internacional do cinema brasileiro, ele depende de políticas públicas. Você estava falando aí em autossustentabilidade, né? Em que medida, né, esse cinema brasileiro depende de políticas públicas, financiamento estatal, e o que esse cenário revela sobre a fragilidade ou a potência do ecossistema audiovisual do Brasil, professora? Olha, depende inteiramente, assim, acho que se tem uma característica que é recorrente quando a gente estuda a história do cinema brasileiro, é a presença do Estado. É o Estado, na verdade, porque quando ele está presente, ele impacta, e quando ele está ausente também. Então, o Estado é o grande denominador comum, né, por assim dizer, da história do cinema brasileiro, porque ele é um grande financiador, né, foi realizador, inclusive, durante algum tempo. Você pega ali Vargas, produzia mesmo, né, conteúdo assim, nos jornais, enfim. É interessante o fato de a gente ter tido a Embrafilme como grande sócia, né, dos filmes brasileiros, em determinado momento distribuidora e promotora do cinema brasileiro. Então, a gente vai ter a presença já nos anos 70, né, 60, 70, do filme brasileiro no exterior, nos grandes festivais, por causa da existência da Embrafilme, né. Mais para frente, né, a ausência, né, a retirada do Ministério da Cultura, das secretarias e tudo, provoca um apagamento mesmo da produção visual brasileira. A gente volta ali com a retomada no final dos anos 90, porque o governo começa a se reestruturar, vem as leis de incentivo fiscal que retomam, né, esse nome, no cinema brasileiro, e um entendimento da política cultural brasileira, incluindo a política audiovisual, como estruturante e estatal e não governamental, que é o que vem sustentando desde ali do início dos anos 2000, não por acaso, com os governos, né, Lula, Dilma, enfim, Lula de novo agora. Então a gente percebe que o investimento do Estado, o Estado sobretudo presente nas falhas de mercado, ou seja, aquilo que não é absorvido pelo mercado, aquilo que a distribuição comercial não dá conta, né, que 70%, 80% da produção audiovisual brasileira para salas de cinema, não estou falando do mercado de televisão, que é outra dinâmica, depende desse investimento do Estado. Então, até para a pessoa ter estrutura para não precisar do Estado, sei lá, num horizonte de 15 anos, né, de carreira, para ela ter financiamentos privados, enfim, ela teria que ter começado por algum lugar. E quem pode investir, né, em produtos de risco que são importantes para a subjetividade brasileira, para a formação da sociedade, né, é o Estado. Então, e está na Constituição, né, brasileira, né, todo cidadão tem direito a participar, a produzir, participar, aproveitar, preservar e ter promovida as suas expressões culturais. Então, é isso que faz a gente se diferenciar como país, porque de resto somos pessoas, né, então desde o nosso idioma até nossas expressões culturais, até as formas que a gente se aglomera, se agrupa e como a gente dança, vive, né, come, é expressão cultural. Então, nesse entendimento amplo, assim, humanista mesmo, né, que é da Unesco, da ONU, a gente percebe que o Estado tem essa centralidade. Mas eu acho que não é uma exclusividade brasileira, que aí é importante se dizer isso. Se você vai analisar, né, a França, a Inglaterra, a Alemanha, você vai ter as suas políticas
culturais públicas, né, para aquilo que cada país ou cada estado entende que é prioritário naquele momento, que é uma expressão importante, uma expressão cultural importante. Então, do mesmo jeito que os automóveis, a indústria automobilística, a, de aviões, farmacêutica, ela tem incentivo, né, fiscal, basta você viajar aí pelas estradas brasileiras, você vai ver esse empreendimento tem o financiamento do Banco do Nordeste, tem o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento do Espírito Santo, você vai ter a presença do Estado. Então, por que não falar de presença do Estado na cultura? Quando a gente está tratando desse nível de competição internacional, né, a gente precisa de recursos de vulto. Então, a gente tem que ter não só os produtores, eventuais patrocinadores, mas também os estados dos países que esses filmes representam para eles circularem internacionalmente, né? Ô, prof, veja, eu queria ampliar esse debate e não está no nosso roteiro, mas eu queria fazer essa pergunta, né? Por que as empresas privadas ainda são muito tímidas nesse financiamento, por exemplo, de peças audiovisuais, por exemplo? Que outras formas de financiamento a gente poderia ter, por exemplo, para não depender tanto de edital público, porque o que eu vejo hoje é uma correria, né, uma competição imensa por minúsculas partes de recursos que vêm, né, muitas vezes, que são necessários, é melhor isso do que não ter nada, obviamente, né, mas como é que a gente pode ter outras formas de financiar, por exemplo, o que a gente faz em termos de audiovisual? Eu acho que a gente teria que estruturar melhor nossa rede de distribuição, né? Mas é como eu te dizia antes, né? Como que eu vou pedir a uma família que pague R$10, R$15 para ver ou para financiar minha obra num financiamento coletivo, se a renda per capita daquela família é de R$200, né? O que é mais importante naquele momento? É comer, vestir, beber e dormir, né? Ter onde dormir. Enquanto a gente não resolver, né, que nossa massa populacional tenha condições de viver, que aí eu já saí da sobrevivência, estou falando de viver, né, e que ela tenha recurso suficiente, né, para investir no enriquecimento dos seus espíritos, né, dessa transcendência, e aí arte, música, museu, enfim, uma cultura, para a cultura, né, para o consumo da cultura, aí a gente vai poder falar de mercado que se sustenta, ou seja, eu vou lançar um filme e eu vou esperar que o mercado me devolva esse recurso, como é o resto, parte das indústrias, né, que ela devolva aquele custo operacional. O custo operacional do cinema é muito alto, né, diferentemente de outras linguagens artísticas, né, e ela tem um tempo de realização muito longo, então, entre o desenvolvimento do filme e a sua distribuição podem se passar 5 anos. Então, como é que se sustenta nesse tempo, né, uma produtora, uma realizadora, né, com outros filmes em outros estágios. Mas, de novo, eu não sei se é capital de giro suficiente para sustentar até esse filme X dar retorno. Do ponto de vista das empresas, né, do ponto de vista do consumidor, é isso que eu estou te falando, do ponto de vista das empresas, eu acho que falta uma cultura empresarial de investimento, né, a nossa formação social e econômica, né, é bem peculiar, né, no Brasil. Grande parte das empresas são de famílias, né, ou vieram de famílias, embora elas tenham capital aberto, elas ainda pertencem, né, a certas famílias. Quando não, elas têm uma série de isenções fiscais para existirem, e aí isso reduz o imposto, né, que elas poderiam usar através das leis de incentivo nas expressões culturais, nas produções culturais. Então, de outra parte, também falta cultura empresarial para entender como isso pode ser benéfico para as empresas. Então, o que acontece hoje é que algumas empresas, até depois das últimas reformas na Lei Rouanet, por exemplo, se entendeu que existe uma certa tendência de investimento em determinados produtos porque eles já tinham um público garantido. Então, aí o Estado não cumpre sua função de correção de mercado, de desequilíbrio de mercado, de isonomia, porque se a gente continua investindo com recursos públicos, porque no fundo é isso, né, a empresa associa a marca, mas seria um recurso que ela daria ao Estado através do imposto. Se é o Estado que renuncia, o dinheiro é público, né? E aí o que acontecia é que essas escolhas estavam vindo
estavam partindo de uma perspectiva, de um prisma mais de público, quando, na verdade, a escolha do Estado não é necessariamente essa, mas é de investir naquilo que o mercado não absorve. Se você pensa assim, tem que ter um equilíbrio naquilo que vai trazer dinheiro novamente para esse fundo setorial, por exemplo, audiovisual, ou seja, vai ter público que vai dar espectador, vai ter a obra que vai dar público, vai dar espectador, vai ser vendida, licenciada por 8 anos, por 7 anos, e vai ficar retornando recursos para o fundo setorial, porque é assim que acontece. Né? Durante 7 anos, a gente devolve recursos daquela obra financiada, um percentual X correspondente ao valor do investimento, ou seja, proporcional, vai voltando. Então, a gente alimenta o nosso fundo. E vai ter outras obras que são importantes pelo mérito delas, né? Independente delas trazerem retorno para o fundo setorial. E aí, assim, quando você pensa numa cultura empresarial, é a cultura da venda, entre aspas, né? Uma cultura comercial, que está interessada no maior retorno com o menor custo possível. Então, eles entenderam que era preciso fazer algumas mudanças na Lei Rouanet, e aí as empresas depositam determinado fundo e o Estado faz a seleção das propostas e foi assim, a Rouanet Nordeste, a Rouanet da Juventude, e ela funcionou já dessa forma, né? Recursos vindos de certas empresas brasileiras, e, enfim, na verdade, com atuação no Brasil, porque algumas são internacionais, depositam no fundo para a cultura e o Estado se encarrega de fazer o edital, de fazer o chamamento público. Então, assim, para a gente chegar em outras formas, que seria, o capitalismo não inventou tantas rodas assim, né? A gente tem a venda, né, comprar a relação produtor-consumidor, oferta e demanda, e a outra forma são investimentos, patrocinadores, investidores, um Estado como um investidor, e aí seria o corpo empresarial, a massa empresarial brasileira, que ainda tem características socioantropológicas muito específicas para ousar investir em certas obras, em certas linguagens, né? Então, a forma que tem ocorrido hoje é das leis de incentivo, mas elas não são suficientes. Muito bom. Deixa eu mandar um recado aqui para a galera que está ouvindo a gente, sobretudo empresariado, né? Escutem a professora Manu Costa. Vamos mudar o mindset para usar uma palavra do jargão, né? Vamos mudar o mindset. E lembrar que é isso, né? Que a marca ela tem uma sobrevida, né, gigantesca nessas obras. Eu acabei de falar que tem obras que sei lá, eu fiz um filme, lancei um filme em 2024, 2025, e o outro filme que eu tinha feito desse mesmo diretor, eu fiz Paterno, o outro filme era Eles Voltam, a gente licenciou o Paterno para 2 canais, né, brasileiros, de TV fechada, e aí eles lembraram que eles tinham licenciado já um primeiro filme que a gente tinha produzido, vamos comprar de novo, e aí, assim, 10 anos depois, o filme é vendido novamente. Então, quem investiu naquilo, né, fica com essa longevidade igual da obra. É um investimento a médio e longo prazo, com alto retorno, porque as pessoas se relacionam, né, com as obras, e sem dúvida, até existiria a possibilidade das empresas serem sócias, né, dos filmes também. Vamos ver se a gente caminha para isso, botar filme na Bolsa de Valores. Muito bom, gostei disso aí também, prof. Gostei. Não é à toa que tem esse nomezinho aí embaixo, realizadora audiovisual, né? Não é à toa, né, professora? Não. Não. Veja, é possível dizer, professora, falando de tensões, que existe uma tensão produtiva, um conflito latente entre cinema autoral, cinema popular e produções voltadas ao streaming no Brasil. Como é que essa disputa molda o futuro da linguagem cinematográfica nacional? Por que a regulamentação dos serviços de streaming no Brasil, o projeto de lei número 8.889/2017, preocupa, né, tanto produtores de cinema independente, professora Manu Costa? Eu acho que a disputa é de narrativa, né, para usar uma expressão bastante presente nas nossas vidas desde 2018, 2019, né? Tem uma disputa política, no sentido de que cada uma desses estratos, né, de realizadores que você cita, tem objetivos, né, de estar no mundo, objetivos de suas obras, né, de formas de circulação bem específicos. De outra parte, a gente tem um débito social muito grande, né, no sentido de que as produções, né, das ditas periferias, né, lutam para sobreviver, no sentido de que elas querem ser ouvidas, né, querem que as produções correspondam
a elas, né, as suas realidades, até retornando um pouco à tua pergunta, né, se esse cinema representa a diversidade, acho que a gente mudou muito dos anos 2015, 20 para cá, né, existe uma vigilância necessária, e eu diria até fundamental para que a gente crescesse do ponto de vista narrativo, e que a gente cresça como mercado também, porque do contrário, a gente não vai engajar com esses diversos públicos brasileiros. Então, acho que essas tensões são políticas, no sentido de que cada uma, né, quer transformar seu discurso, quer que o seu discurso seja ouvido, né, suas necessidades sejam ouvidas, e aí essa disputa é também econômica, no sentido de que esses discursos precisam de recursos para serem realizados e depois circulados, né, para serem ouvidos. Então, tem esses dois lados na moeda. Tem um lado a estética, porque é evidente que é uma diferença, né? Não estou aqui fazendo julgamento de valor entre A, B e C, eu estou dizendo que elas são diferentes, porque elas têm objetivos diferentes, né? Elas vêm de lugares diferentes, então um poeta não canta um mundo que ele não conhece, ele canta um mundo que ele conhece ou que ele imagina a partir do que ele conhece, mas sempre vai estar ligado às suas experiências pessoais, e ao mesmo tempo, na medida em que eles têm estéticas diferentes, eles estão disputando o mesmo espaço econômico de distribuição e circulação, né, para falar do final da cadeia, porque se a gente for para o início da cadeia, com que recursos eu produzo, né, essa obra. Então, a gente tem até pela Convenção da Diversidade, né, cultural, por ser também constitucional, que o Estado deva valorizar igualmente todas as manifestações e expressões culturais, né, diferentes, porque elas dão vazão ao que forma nosso tecido social brasileiro, ao que, inclusive, se vende como marca Brasil, né, no exterior. São produções periféricas, né, ou vindas da periferia, embora depois, né, adaptadas, apropriadas, remodeladas, enfim, elas vão, isso que torna o Brasil Brasil, né, para usar uma expressão de Roberto da Mata, que faz do Brasil Brasil. É interessante a gente perceber como o capitalismo, que eu estou sendo quase uma matemática, né, ele consegue cooptar as expressões culturais, dá uma maciada, dá uma massificada ali, uma emulsificada, né, para falar ainda de comida, né, e de agrotóxico, dá uma emulsificada no produto e vende para as grandes massas, para ficar palatável. Mas quando a gente olha a origem das coisas, ela vai estar nessas manifestações originárias, né, e muitas vezes periféricas, né. O samba é periférico, o forró é periférico, o funk é periférico, e isso tudo está na abertura dos Jogos do Brasil, está nas propagandas das grandes marcas, que né, tá nos filmes brasileiros, e é isso que gera curiosidade, né, a cultura indígena é o que eles consideram exótico, né, que é muito engraçada essa noção de exótico, a partir de onde você está olhando, né, porque para mim exótico é a neve, né, para mim exótico é a neve, não o sol, né, então não é a manga, é a fruta, como é que chama, o mirtrilho, é exótico, né, então, não é, a maçã é exótica, né, até, sei lá, no início da adolescência, a gente não podia comprar maçã, porque era comida de rico, então, assim, é muito a partir de onde você olha. Eu acho que essas tensões existem porque não tem espaço para todo mundo, né, não tem recurso para todo mundo, e porque todo discurso, ele se quer hegemônico, ele quer se fazer ouvido. Então, existe uma disputa que é saudável até, né, faz a gente ter acesso a coisas diferentes, é isso que enriquece nossas vidas. Depois você me perguntou do streaming, o que é que isso tem a ver com o streaming? Tudo, né? Onde é que esses produtos vão circular, né? Se eu tenho interesses comerciais internacionais, ou seja, se a rede, né, a cabeça de uma grande marca de VOD, né, que atua no Brasil há quase 10 anos sem pagar nada, né, está nos Estados Unidos, os interesses a serem perseguidos e preenchidos são dos Estados Unidos, né? É dessa central, não é do Brasil. E quando a gente tem uma empresa, eu não me imagino vendendo meio metro de tecido nos Estados Unidos sem pagar imposto, ainda mais sendo um produto estrangeiro. E eu acho muito
é ilógico que essas marcas achem que é completamente natural elas estarem há mais de uma década no Brasil sem pagar nada, né, para estarem aqui, sem revelar, e aí tem uma coisa da economia dos dados, né, do audiovisual, porque se eu sei onde está a minha audiência, eu sei como falar com ela, a gente não sabe quantas pessoas assistem, o que assistem, quanto pagam, como é que esses produtos são apresentados, em que ordem, por que os catálogos são formados dessa forma, como é que opera esse algoritmo, a gente não tem nada. Então, além do prejuízo financeiro, a gente tem um prejuízo de informação, que é precisamente aquilo que guia a qualquer decisão de empresa de política pública hoje em dia. Então, o problema de você ter essa disputa em cima da regulação do streaming, que é nociva para a cadeia independente brasileira, é o fato de que essas vozes diferentes continuam sem ser ouvidas, sem a garantia de que elas serão ouvidas e terão espaço e receberão recursos que são gerados no Brasil e que devem voltar para o Brasil, devem voltar para o Fundo Setorial Audiovisual, entende? Então, quando a gente faz crítica, inclusive saiu, né, há pouco, uma revista, a Rebeca, que é a revista de estudos de cinema brasileira da sociedade, da Socine, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. A Rebeca é a revista científica da Socine. Eu tive o prazer de compartilhar a edição especial de políticas culturais no Brasil, né, políticas públicas no Brasil, com dois outros colegas, a Letéia Selonck e o Arthur Altran, e é um dossiê belíssimo, acho que quem quer entender como é que está o mercado, mesmo historicamente, no Brasil, nesse sentido, vale a leitura, está disponível no site da Rebeca, da Socine, e tem um manifesto lá de vários pesquisadores brasileiros acerca dessa regulação. Além de ela ter chegado tarde, né, por interesses que a gente sabe a que respondem, ela chega muito aquém do que o próprio mercado gostaria, até de experiências do exterior, né? Quando você vai olhar a França, os Estados Unidos, o Chile, você vai ter respostas positivas a uma regulação de maior vulto em termos de recursos, ou seja, o que eles têm que voltar a investir no profundo setorial. Não tem uma série de benesses que eles conseguem, né, através desse PL, né, se permanecer assim, que é o reinvestimento, ou seja, de R$100, né, que eu tenho de faturamento, R$70 devem ficar no Brasil. R$70, ou seja, 40% desse valor pode ser reinvestido em obras próprias. Então, R$28, quase, né, R$30. Quase metade do recurso, no final das contas, que ficaria no Brasil, pode ser investido em obras próprias, originais, né, digamos assim. E a propriedade intelectual de quem é? É do brasileiro ou é do grupo norte-americano? Então, quando ele circular na Conchichina, ele vai retornar recurso para os donos da propriedade intelectual, que não é o Brasil, entende? Então, assim, é um extrativismo de dados, um extrativismo de criatividade. Não considera as diferenças entre operadores de streaming internacionais e os nacionais, que têm um vulto de recursos muito menor, que tem uma base de anunciantes infinitamente menor, né, e desvantagens competitivas, e trata todo mundo igual. A gente não tem clareza da preeminência, né, como essas obras brasileiras vão aparecer independentes, né, um catálogo vai estar lá escondido, vai estar evidente, e mais ainda, como é que isso vai ser fiscalizado, né, que a gente não tem clareza ainda. Fora que a gente ainda teme que ele fique obsoleto, porque quando a gente faz uma legislação que ela trata muito detalhadamente de características tecnológicas específicas, se essa tecnologia muda, essa legislação vai se tornar obsoleta, que foi o que aconteceu com a UCEAC, né, que é a Lei do Acesso Condicionado, que dinamizou o mercado brasileiro a partir dos anos de 2011, 2012, né, quando ela é implementada em 2012, é a Lei da TV a cabo, ela que é responsável pelo o grande aparecimento da produção brasileira independente nos canais de TV a cabo no Brasil. Antes disso, a gente só via, para usar a expressão, né, enlatados americanos, norte-americanos. Então, a gente teve a possibilidade de entrar em contato com o nosso TAC, formar público, formar olhar, criar hábito, vontade de ver aquilo, porque a gente criou a obrigatoriedade. Então, hoje, quase que o mercado responde quase naturalmente a isso.
só que ela fica obsoleta no sentido de que ela não engloba novas tecnologias que são de acesso condicionado, que na base é o que é o VOD. É um acesso condicionado ao pagamento, ou à existência da internet, ou seja, a existência da transmissão da internet, que poderia estar, desde sempre, enquadrado no SEAC, que é uma legislação muito mais fechada e mais interessante para a produção independente do que o PL que circula hoje. Então, tem um manifesto, né, que levanta questões, né, como a falta de investimento desses recursos na formação, na preservação do audiovisual, né, então, são vários pontos que preocupam a academia e boa parte, né, dos produtores independentes. Tem uma associação que tem batido muito de frente com isso, que é a Associação de Produtores Independentes, a API Audiovisual, que tem sido uma frente de luta, assim, contra, né, essa desigualdade que existe na negociação da regulação do VOD no Brasil. Muito bacana. Professora, veja, para a gente finalizar, eu tenho alguns amigos que dizem que não gostam de cinema nacional. Não assistem, não gostam, enfim. Cada um... Acontece, mas isso é tudo mito. Pois é. A minha pergunta, o meu conjunto de perguntas para a gente fechar, professor, é a seguinte, né, ou são as seguintes. Para onde caminha o cinema brasileiro, né, depois desse boom recente? Quais formatos e linguagens a gente irá ver a partir de agora? Eu sei que tem até novela vertical no TikTok, né, que está rolando por aí. Esse é um novo formato, muito moldado pelo que está posto com rede social, né, pelo onde está a audiência, né? A audiência está em rede social. Como formar um público cada vez mais brasileiro e trazer para junto aquele camarada que diz que não gosta de cinema nacional para assistir a sua própria história, a professora Manu Costa? Olha, eu acho, Saulo, que é um trabalho de base, né? A gente tem que pensar, trocar a roda com o carro andando, porque a gente precisa regulamentar, por exemplo, legislações que obrigam a exibição de filmes brasileiros nas escolas, né? Durante algum tempo, a Secretaria do Audiovisual fez, né, conjuntos, assim, de DVDs, com uma série de curtas e longas brasileiros, inclusive clássicos, com sugestões de utilização em sala de aula. Então, se a gente transforma isso num instrumento pedagógico, se a gente tem cineclube nas escolas, se a gente tem cineclube nas comunidades, se os festivais têm itinerância, né, chegam às pessoas, a gente está pensando aqui, né, eu estou trabalhando aqui para as próximas gerações, né, no sentido de que hoje eu penso que, infelizmente, é uma geração inteira que está apegada aos computadores e aos celulares, né, num consumo quase que acéfalo, né, de conteúdo audiovisual, no sentido de que é tanta informação que não se absorve nem 50% do que está passando na frente, né, das pessoas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, nossa sociedade já entendeu que isso é muito nocivo, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que isso provoca modificações, inclusive plásticas, né, no cérebro, que não são necessariamente positivas. E aí eu penso que a gente precisa trabalhar para regular legislações que já existem, que não são aplicadas, como essa da lei, né, no cinema nas escolas, voltar a pensar em como a gente pode democratizar o acesso ao cinema brasileiro, porque se a gente pensa que a gente tem somente, né, 3.500 salas, né, de cinema, e a gente tem bilhões de celulares, né, como é que eu faço essas obras chegarem a esses celulares, a essas pessoas, né? Então, é um problema de praça, né, para usar um termo do marketing, né, é um problema de fazer chegar às pessoas, de distribuição, canais, né, de distribuição. De outra parte, né, eu acho que a gente precisa investir nesse boca a boca também, né, de dizer assim, ó, vamos comigo, eu tenho certeza que você vai ver. Até esse sujeito que diz que, não vou pagar para ver um filme, mas está sentado vendo na televisão, no canal que está passando filme brasileiro, por acaso vê, por acaso gosta, e daí a importância da gente ocupar todas as telas e não só as salas de cinema, né. Estou falando aqui de uma geração em formação, que ainda vai se tornar público consumidor pagante, né. Eu estou falando da gente pensar em como essa distribuição pode ser mais democrática, seja no preço. Na verdade, o preço do ingresso brasileiro não é tão mais caro do que a média internacional, o que dificulta é que nossos salários, aquele abismo social do que eu falava lá atrás, né, que são baixos, o nosso poder de compra é pequeno para
o que a gente precisa comprar e para viver. E por fim, a gente está falando aí de ocupar outros espaços para que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se deixar tocar, né, pelos filmes brasileiros, e também tudo bem, essa pessoa tem todo o direito de não gostar, porque os gostos estão aí para isso, mas pelo menos conhecer, porque a maioria das pessoas diz que não gosta de comer sapoti sem ter comido sapoti. Então eu preciso, né, ter pelo menos experimentado. Essa era a regra aqui de casa. Você só pode dizer que não gosta depois de tiver comido. Então, é isso. Depois, para onde caminha, né? Eu acho que não tem limites, né? Quando a gente está falando de economia criativa, economia da cultura, a gente não tem limite para criação, a gente não tem limite para crescimento, para onde a gente vai. Eu queria ter essa bola de cristal, sabe? Assim, saber para onde vai. Eu ia investir, né? Assim, ser essa visionária de investir. Se eu fosse rica, né? E o criador, os criadores do universo sabem o que fazem. Porque se eu fosse rica, eu já teria ficado pobre de investir em tudo que eu acho legal e interessante, que eu tenho contato. Né? Começar pelos meus estudantes. Eu vejo ideias ótimas que talvez não cheguem à vida porque eles não conseguiram ainda encontrar os meios, né? De fazer isso chegar. Eu fico mais feliz quando eles conseguem esses editais, essas chamadas, do que quando eu consigo, para falar a verdade. Então, eu tenho também... como se diz aí, né, pregado a palavra, né, do audiovisual, pregado a palavra da criatividade, da educação, como esses itens, esses fatores que nos libertam, né, que nos dão possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores, diferentes daquilo que nós fomos e o que foram nossos pais, enfim, no sentido da gente, apesar dos noticiários, né, tá cheio de desgraça, né, feitos por seres humanos, né, que deveriam ser os mais, entre aspas, evoluídos, né, desse planeta. A gente está vendo uma certa regressão, mas eu ainda tenho esperança na humanidade, porque eu acho que quando eu vejo o filme, escuto a música, eu leio um livro, eu percebo a capacidade da criação humana e o quão longe a gente ainda pode chegar. Então, não tem limite para o que a gente ainda vai ver. Como não tem limite esse papo aqui, professor, eu espero que ele chegue em muito mais ouvidos. Eu falo mais do que o homem da cobra, né? Como diz essa. Que maravilha, que maravilha. É realizadora com R maiúsculo. Eu gosto muito dessa palavra, realizar. Eu gosto muito dessa palavra. Professora, infelizmente a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a professora, doutora Manu Costa, docente do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco, na pauta ao cinema brasileiro. Professora Manu, muito obrigado, né, por sua participação aqui no podcast Papo no Auge. Uma fala poderosíssima. Muito obrigado pela gentileza da fala, reitero, tá certo? O que é que a senhora está fazendo no mundo do audiovisual agora, neste momento? Eu sei que a senhora está trabalhando bastante, né? Estou finalizando tem filme para estrear, né? Eu tenho série e tenho filme, então a gente, fiquem ligados aí. Eu tenho uma série chamada Gol de Letra, Futebol e Literatura Muito Além das Quatro Linhas, que é do realizador Eric Laures. Trata da relação dos poetas, cronistas, escritores, romancistas brasileiros com o futebol, né, brasileiro. É uma série documental. Tem outra série documental que é sobre um universo completamente diferente, né? Sobre o processo criativo de drag queens brasileiras do Norte e Nordeste. Se liguem, porque eu soube aí que tem ganhadoras de reality shows internacionais, né, feitos no Brasil, que estão na nossa série. Então, Drag Attack tá para estrear também no Fashion TV, na Fashion TV. E eu estou finalizando o longa, que é Cartas para o Passado, que eu dirigi, que é baseado na história da minha avó. Então, tem muita coisa para acontecer esse ano ainda. Que legal, manda esses links, manda esses filmes todos pra gente, que a gente também divulga, tá? E a gente faz essa ponta também com o nosso público aqui de Santa Catarina, Joinville, tá, prof? Obrigado de verdade. Quem quiser lhe encontrar, quem quiser trocar ideias com você, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre a sua Plano 9, como é que tem? Olha, a gente tá no Instagram, no Facebook, Plano 9 é número prod, o Manu Costa 2Ns, 00, também no Instagram. Vocês acham, tem o site da produtora, plano9.arte.tebudo.br, e é isso, estou sempre divulgando vaga de estágio, vaga de trabalho, curso gratuito, obra que está saindo, enfim, estou sempre por aí pregando a palavra. Boa, eu quero fazer seu curso, quero muito fazer seu curso. Obrigado. Gratuito, e eu recomendo muito, tem vários cursos de direito cultural gratuitos, muito interessantes, vale demais. Show de bola. Professora, obrigado mais uma vez. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais.
no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa em sua rede de amigos. Estamos integralmente nos tocadores de podcast no YouTube e na Rádio Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Se você quer ser um parceiro aí do Papo no Auge, a gente estava falando de financiamento, né, professora? Se associa ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo. Ajuda o amigo aqui a fazer mídia, divulgação científica de forma independente, porque é osso fazer isso no Brasil sozinho, tá? E ajuda a gente a conversar com mais professores e professoras mundo afora, como a professora Manu Costa. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Papo no Auge. Valeu, galera. Parabéns, Saulo. Ufa! E aí, show? Deixa eu terminar aqui,